Imagens de satélite comprovam a destruição da Mata Atlântica. Nos últimos 5 anos, foi desmatada uma área igual a 700 mil campos de futebol. Isso mesmo, 700 mil campos de futebol destruídos. Hoje, resta apenas 7% da floresta mais rica do mundo. O ritmo da devastação é 3 vezes maior que o da Amazônia, representando o desmatamento de um campo de futebol a cada 4 minutos. A marcha da destruição começou há 500 anos, quando os primeiros europeus pisaram na Mata Atlântica. Passo a passo, geração após geração, foram ocupando o espaço, desocupando a mata. Como eram verdes e altas as árvores da colina, cristalino e cheio de peixes o riacho, e o cantar dos pássaros. Tucanos, bromélias, tatus, orquídeas, imbuias, borboletas, pinheiros, beija-flores, perobas pedem socorro. A destruição da Mata Atlântica afeta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar dos 100 milhões de brasileiros que dependem da água que nasce em seu interior. Apesar da destruição, o desmatamento sempre fez parte da história e da vida dos brasileiros. No último século, a Mata Atlântica foi violentamente abatida, sem benefício à população, num índice alarmante. Há 60 anos atrás, quando eu cheguei aqui, 95% estava em mata virgem ainda. O mínimo 95%. E aí começou o desmatamento devagar. O que se falava, tem que acabar, tem que derrubar tudo. Tem que cortar, tem que destruir. Fazer lavoura. O mato não dá lucro, o mato não dá... Então eu me admiro um pouco, porque na época tinha bastante gente de fora, da Alemanha, estrangeiros, da Europa, muitos, que já passaram por isso e ninguém não orientou. Então orientação não tinha, a respeito de morro, a respeito de nascente d'água, nada disso, não foi orientado nada. Então eu culpo muito o governo, porque eu acho que o governo devia estar devia ter incentivado o pessoal, porque o pessoal não sabia isso, o que podia acontecer. Até eu ajudei a roçar o mato, o pai fez uma foice para mim, não muito comprido o cabo, né? Olha, eu ajudei ele a limpar tudo. Até a terra tremeu quando derrubou um pinho grande, né? A chegada da ferrovia e a Maria Fumaça foi um golpe contra a Mata Atlântica. O trem, por muitos anos, queimou lenha para combustível e transportou as madeiras nobres como pinheiro brasileiro, canela e imbuia, até os portos onde eram exportadas para a Europa e Estados Unidos. Aí tinha tudo matão, na beira da linha, cada um cortava a lenha e botava. Era vagão e trem mais trem mais trem. Acabou. Quando eu era criança, tinha 4, 5 anos, aconteciam na nossa região grandes derrubadas e queimadas de Mata Atlântica. Eu ficava indignado com isso e dizia para minha mãe: desse jeito não vai sobrar nenhuma árvore para os meus filhos e os meus netos um dia, pelo menos, poderem olhar e saber o que é uma árvore da mata. Ano 2000. Início do 3º milênio. Momento ideal para reavaliar a caminhada, refletir sobre os próximos passos, mudar o rumo, pensar nos filhos, netos e bisnetos. Os próximos passos vão definir o futuro. O meu futuro e o futuro de milhões de outras crianças. Venha participar e vamos fazer a Mata Atlântica renascer.
Com a ajuda de todos, a história vai registrar desmatamento zero. E no terceiro milênio, a Mata Atlântica vai renascer. Existem várias formas de proteger e recuperar a mata. Enriquecer as capoeiras e capoeirões através de manejo é uma delas. Isso garante a sobrevivência da floresta secundária e pode gerar lenha e madeira, além de outros produtos para a propriedade. Quando se fala na Mata Atlântica primitiva, ou seja, aquela que jamais sofreu alteração humana, isso é muito pouco. Temos talvez 2% do que havia originalmente. O que nós temos em maior quantidade de Mata Atlântica hoje no Brasil são justamente aquelas florestas secundárias, ou seja, aquelas que já sofreram intervenção humana, mas uma vez deixadas ou abandonadas pelo homem, se recuperaram e reocuparam a sua área original. Essas florestas são extremamente importantes, seja pela biodiversidade que elas possuem, seja pelo fato de estarem protegendo nascentes, encostas de morro, margens de rios, protegendo toda a biodiversidade e todo o ambiente associado a essas florestas. A natureza sozinha leva até 200 anos para transformar uma área desmatada e queimada numa nova floresta com árvores adultas, parecida com a floresta primária. Com a nossa ajuda, esse tempo fica muito menor. Os planos de enriquecimento de florestas secundárias são experiências muito importantes e válidas que devem ser desenvolvidas nas diferentes bacias hidrográficas e nas diferentes regiões do estado de Santa Catarina e do Brasil como um todo, para que se tenha uma noção de como as espécies se desenvolvem. A Premave desenvolveu um método para enriquecer florestas secundárias através do manejo, aproveitando a ideia de um agricultor de 65 anos, que há 30 percebeu a necessidade de mudar a forma de lidar com a mata. As coisas rasteiras, cipó, espinha, essas coisas, aí a gente foi fazendo o manejo. Foi cortando o cipó, o espinho, alguma coisa para as árvores ter mais espaço, mais liberdade para crescer de novo. Mesmo sem apoio, continuou experimentando. Sempre houve aqueles que achavam que era inútil plantar árvores ou reflorestar, estragar o terreno. Mas a gente não acreditava muito nisso. Eu achei importante reflorestar e fazer alguma coisa. E agora eu cheguei a uma conclusão: o palmiteiro é a única árvore que não ocupa lugar. Ela não ocupa espaço. Pode ser consociado com qualquer madeira, com qualquer reflorestamento, com qualquer árvore nativa, ela não ocupa espaço. Há 3 anos, a Premave recebeu o apoio do Ministério do Meio Ambiente, através do PDA, para levar adiante o projeto. Isso permitiu que os resultados positivos da experiência fossem levados a muitos agricultores como estes, do município de Santa Terezinha. Através de cursos e dias de campo, os agricultores conhecem as técnicas e aspectos legais a serem observados. Com os cursos e dias de campo, nós levamos aos agricultores, de uma forma clara e objetiva, os métodos e técnicas de manejo. E mostramos que é viável preservar as florestas secundárias e, ao mesmo tempo, torná-las produtivas. Muitas espécies podem ser utilizadas no enriquecimento. Algumas se destacam mais do que outras. Isso varia com o tipo de solo e com a quantidade de luz na floresta após o manejo inicial. Nos capoeirões mais fechados, o palmito tem se destacado. Já a canafístula prefere lugares onde entra mais luz, assim como a erva mate e o pinheiro brasileiro. Aqui ainda predominam os cipós, impedindo que as árvores cresçam e se desenvolvam. Isso acaba dificultando também o desenvolvimento do conjunto da floresta.
capoeirão de 35 anos foi manejado e enriquecido há 3 anos. Já se vê que o tamanho dos palmitos e de outras espécies é muito maior do que na outra área onde não houve manejo. Para realizar o manejo, é necessário seguir algumas orientações técnicas e respeitar as leis. O trabalho é simples e pode ser executado pelo próprio agricultor, mas precisa de autorização dos órgãos competentes, como o IBAMA. Com o uso de um facão ou foice, são cortados os cipós, samambaias, capins e taquaras, sempre cuidando para não danificar as mudinhas de árvores que já existem. O coordenador do projeto explica o objetivo do manejo. O objetivo disso é transformar a floresta numa floresta mais rica em quantidade de espécies e em qualidade de árvores. Ou seja, no futuro a gente vai ter árvores mais retas, mais bonitas, que vão ter um valor econômico também maior. As florestas secundárias em regeneração escondem muitas riquezas, como estas bromélias ou a peroba à espera de luz para crescer. Para avaliar os resultados do manejo, a Apremave está fazendo estudos numa área piloto de 10 hectares no município de Atalanta. Em várias parcelas, como esta, de 10 por 10 metros, acompanhamos o crescimento de mais de 3.000 árvores, encontrando mais de 140 espécies diferentes, demonstrando a quantidade e riqueza de espécies, muitas de madeiras nobres ou medicinais. Este gráfico mostra em apenas 3 anos que o crescimento das árvores numa área manejada é, em média, 20% maior do que em outras sem manejo. Isso demonstra a importância de preservar e enriquecer essas florestas e indica que o trabalho deve ser feito com muito cuidado para não danificar as pequenas mudas. A recuperação e preservação da Mata Atlântica deve tornar-se prioridade na agenda dos políticos e autoridades brasileiras. O município de Atalanta, em Santa Catarina, apresentou desmatamento zero entre os anos de 90 e 95, fato reportado pela Rede Globo. As imagens do satélite também trazem boas notícias para quem preserva a Mata Atlântica. A cidade de Atalanta, aqui na região central de Santa Catarina, apresenta índice zero, nenhum desmatamento. Na época que realmente a situação financeira dos municípios não é fácil, como também do estado, do país, eu acho que essa questão ambiental é uma questão que tem que ser vista com muito carinho. É um trabalho que vai ser colhido frutos num futuro, né? Não é uma coisa imediatista, mas que realmente é um trabalho que pode ser feito com muito pouco dinheiro e sim envolvendo as pessoas. E para os agricultores, veja o que diz o prefeito de Atalanta. A maior herança que talvez eles possam deixar para os seus filhos é essa terra, mas que essa terra tenha condição de que realmente o seu filho possa sobreviver nela. E se não houver essa preservação dessas matas nativas, também de nada adiantará deixar simplesmente a terra. Manejar não é desmatar. No desmatamento se corta tudo e geralmente ainda se faz a queimada. No manejo é necessário observar aspectos bem importantes. Mata Atlântica virgem não deve ser manejada. O objetivo principal do manejo é enriquecer as florestas em regeneração. É preciso deixar áreas sem manejo para a reserva de sementes. No corte seletivo são preservadas as árvores mais saudáveis e retas e cortadas as mais tortas, danificadas pelo vento ou doentes. Nas áreas de preservação permanente, margens de rios e nascentes, não deve ser feito nenhum corte, mas podem ser plantadas árvores. No mínimo 20% de cada propriedade é reserva legal, área que pode ser manejada e enriquecida
se formata em regeneração. O que diz quem já está manejando florestas em seu terreno? Primeiro nós cortamos cipó, taquara e depois nós fizemos o corte, o desbaste das árvores, daí tiramos a lenha. Orgulhoso, um ano depois, mostra o resultado do seu trabalho. Nós plantamos aqui muitas espécies de árvores, cedro e perova, sassafrás, plantamos de tudo. E a nova geração, o que pensa? Ele visa a recuperação e o manejo das florestas secundárias, né? Porque a maioria tem um pedaço de mato, o capoeirão ali, não dão mais valor. E com esse sistema aqui, né, a gente dá para ver que tem valor ao mato. Entre safra, o colono não tem muito serviço. E pode se juntar com os vizinhos e cada um fazer um pedaço ali e todo mundo junto vai rápido. Dá um pouco de serviço, mas é um jeito de se explorar essa floresta e ter um retorno. Você se orgulha desse trabalho? Me orgulho que dá para ver que a gente vê o retorno dessa coisa que a gente está fazendo, que no caso de ver uma árvore crescendo, um palmito que está plantado, está vindo bonito, e mesmo comparar uma área que foi feita e não foi feita, a gente nota bem a diferença do crescimento de uma árvore. Outro depoimento sobre o resultado do manejo. Muito satisfeito porque a gente vê a árvore nativa crescendo, coisa que antigamente se emitia uma ideia completamente diferente, onde o pessoal dizia que não crescia, que não sei o quê. A gente fazendo isso está vendo o resultado que existe no terreno e, para minha satisfação, muito bom. Ele deixa uma ideia aos proprietários de terra. Que pelo menos eles aproveitassem aquelas áreas que eles não utilizam para o plantio, áreas mais quebradas, áreas com nascentes, e nessa área fizesse o reflorestamento, fizesse o remanejamento. Com os trabalhos de manejo surgem outras ideias como a agricultura no meio da mata. Aqui foram plantadas abóboras e o resultado foi muito bom. Dá para experimentar o cultivo de ervas medicinais ou flores. Os estudos mostram que através do corte seletivo de árvores, pode-se obter até 60 metros cúbicos de lenha por hectare. E com o aproveitamento de madeiras mortas e caídas, podemos fazer moirões ou madeiras para a construção de benfeitorias na propriedade. Algumas pessoas, como o industrial aposentado Evaldo Heidrich e a professora Ercília Leite, pensam no futuro. Há um ano, plantaram 8.000 árvores nativas com a ajuda da Premave. Com orgulho e alegria, mostram que algumas já estão com mais de 4 metros de altura e pensam em plantar mais. Quem não tem amor à árvore, também ela não desenvolve. Precisa ter amor à árvore, não só meter um machado e um motosserra. Está plantando não para o futuro, né? Para gerações futuras, né? Talvez a gente ainda não vai aproveitar isso aqui que a gente plantou, mas... Você sim, mas eu com minha idade, etc. Mas não deixo de não plantar. Eu não deixo, com meus 83 anos de vida, eu todo dia, se eu posso plantar, eu planto. Eu me lembro que quando a gente veio para cá com um menino, a gente encontrou a natureza. Então a gente não quer entregar tudo devastado, né? Então eu não sei qual é a geração que vem depois, os filhos, os netos, os bisnetos, não sei o que mais, para eles não encontrar aquela desgraça. Para eles ter alguma coisa para ver o que a gente pode fazer, né? A gente deixa um pequeno exemplo para eles. Somos uma geração de sorte. Poucos viram um novo milênio surgir. Vamos brindar a nova era. Vamos mudar a nossa consciência
e recuperar nossas florestas. As sementes se abrem e renasce a mata. Mata Atlântica! Mata Atlântica! Mata Atlântica, vamos recuperar. 1, 2,